Olá, esperamos que todos estejam bem ou fiquem bem, se por acaso, de alguma forma, a situação não estiver da melhor maneira possível. E esperamos que a reunião de hoje encontre, de alguma forma, ou acenda uma luz, esperança, e possa aquecer o coração de todos, iluminando os pensamentos. Então, convidamos a todos para, neste momento, cerrar seus olhos apenas como uma forma de concentração, pedindo a Deus que nos oriente, fortalecendo os nossos sentimentos, as nossas esperanças, acendendo em nós a chama, a esperança e a centelha divina. Afinal, somos todos nós, filhos do Criador. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, mais uma vez, seguindo com as nossas palestras virtuais, como não podemos nos encontrar presencialmente, mas eu tenho uma maneira de pensar que quando uma porta se fecha, outras duas se abrem. E da maneira como as coisas foram impostas para nós, se nós não podemos nos encontrar presencialmente, a forma que nos é apresentada hoje para que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus é essa, através dos canais virtuais, das redes sociais, da internet. E percebemos como esses canais têm atingido pessoas que provavelmente não poderiam estar presencialmente na seara de Jesus, porque se mudaram para lugares mais distantes, pessoas que até hoje moram em outros países. Então, se esse é seu caso, deixa o seu recado aqui para nós, para sabermos de onde é que você nos assiste. Coloca lá o seu comentário e deixa também o seu joinha se você nos assiste, para sabermos até onde isso nos alcança. Incentivar também, né, os trabalhadores da casa é importante para incentivar ainda mais. Não que isso seja essencial, porque o trabalho dignifica todos nós e estamos aqui de muito boa vontade, por todos e principalmente por nós mesmos. E a lição de hoje continua no estudo do livro Opinião Espírita. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e também por Valdo Vieira, e foi ditado pelo espírito de Emmanuel e de André Luiz. Hoje, o capítulo é o 26, o capítulo cujo título é A Diretriz Evangélica. Lembrando que a palavra diretriz significa linha segundo a qual se traça um plano em qualquer estrada ou caminho, rascunho delineado de um plano, um prospecto, um programa. Ou, por exemplo, o prefeito tem traçado novas diretrizes para o governo do município. Então, lembrando que é um plano, uma direção. Lembrando que nem sempre esse plano é seguido. Ele pode ser concluído. No meio do caminho, algumas coisas acontecem e essa diretriz, esse plano se perde. A mesma coisa acontece com a nossa atual encarnação. Quando a gente reencarna, antes de encarnar, nós temos uma diretriz, um plano reencarnatório. E nem sempre esse plano, essa diretriz, é cumprido conforme traçado. Algumas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, a gente está lá no Ministério da Reencarnação, antes de vir a este planeta, e temos lá as escolhas que nos são oferecidas, são ofertadas, e a gente escolhe o tipo de provas que iremos passar, de coisas que iremos espiar, até mesmo o corpo físico que iremos vestir quando encarnar.
Claro que às vezes depois chegando aqui a gente fala, mas eu não gostei não dessa peça, não me caiu muito bem. Depois não adianta, né? Não tem devolução, não tem troca. E às vezes a gente não, como a gente não se lembra de qual foi esse plano, qual a gente não tem essa cópia, né? A cópia dessa diretriz para poder seguir ele à risca. E por isso que muitas vezes a gente falha. E falhamos sim, todos nós. Mas claro que essa não é o foco, né, principal. A gente vai falhar? Vai. O importante é quanto a gente se esforça para acertar. E essa é a lição, por exemplo, que Emmanuel traz no capítulo de hoje. Mas Emmanuel, no capítulo da diretriz evangélica, ele traz uma referência a capítulo de outros livros. Ele lembra que essa referência foi trazida, por exemplo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 18, no item 12, em que é dito que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Um exemplo disso está aqui conosco, entre nós. Nós que estamos aqui hoje discutindo, refletindo. Tem muitas pessoas que nos assistem, por exemplo, que são muito cultas, pessoas que têm graduações em muitas áreas. Então, como é que eu posso dizer hoje, por exemplo, né, para uma pessoa que tem graduação em várias áreas, e dizer para ela que ela, ou questioná-la sobre na área dela, e ela dizer que não fez porque não sabia? Não dá, né? Então, como é que eu posso, por exemplo, exigir a mesma coisa de um adulto e de uma criança sobre o mesmo assunto? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo na área que eu conheço um pouco. Então, um pouquinho. Professora de matemática. Então, como é que eu vou explicar para uma criança do quinto ano? Como é que eu vou exigir dela um cálculo trigonométrico da mesma maneira que eu exigiria de um aluno do terceiro ano do ensino médio? Então, do terceiro ano do ensino médio, eu vou cobrar dele o ensinamento que já foi oferecido, que ele já treinou, que ele já passou por esse treinamento, ele já aprendeu, então eu posso cobrar dele esse ensinamento. Então eu vou pedir dele, nas provas, nos exercícios, que ele consiga realizar esse teste. Agora, de uma criança do sexto, do quinto ano, por exemplo, eu não posso exigir dela esse mesmo tipo de cálculo, porque não foi oferecida a ela esse conhecimento. Então eu não posso exigir. Então, nesse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus quer dizer isso para nós. Então, nas questões morais, por exemplo, como é que eu posso exigir? Como é que Deus pode exigir de nós, moralmente falando, que seja cobrado de toda a humanidade a mesma coisa, se nem todo mundo passou pelas mesmas provas ou recebeu os mesmos ensinamentos? Por isso nós temos pessoas tão moralmente diferentes, umas mais elevadas e outras menos. E talvez essas pessoas passam por provas mais duras, outras não. Então, como é que a gente vai poder julgar, né? A pessoa que passa por uma dificuldade hoje, quem está passando pelo momento agora, né, da pandemia, quem teve alguém que desencarnou pela pandemia. Você fala, nossa, mas como é que pode? Fulano não respeita nada e parece que o vírus não vê. Nossa, teve um parente meu que se cuidava tanto e não sei como que o vírus conseguiu achar e a pessoa veio desencarnar por causa disso. Não dá pra gente questionar, né? Julgar. Quais são as causas, o que leva a isso? Isso tá lá com Deus, Deus é quem sabe, né? O que é que ele pediu, o que foi que Deus quis de cada um de nós. E também tá lá no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Lembrando que Paulo é alguém, para quem quer saber um pouco mais de Paulo, Paulo de Tarso, eu sugiro, né, ler o livro Paulo Estevão, também da psicografia de Chico Xavier.
Então, lá no capítulo 12 do Evangelho de Paulo, né, de Romanos, então tá lá no Evangelho de Romanos, Romanos 12, que é a carta de Paulo aos Romanos, ele também fala bastante sobre isso, sobre os conselhos que ele está dando aos romanos, e como os romanos eram sábios, e quanto que eles davam, quanto é que eles ofereciam para a humanidade. Então, voltando ao livro Opinião Espírita, o próprio Emmanuel lembra de como Paulo de Tarso se transformou e, não tendo conhecido pessoalmente Jesus, o quanto ele se iluminou com os ensinamentos de Jesus, o quanto ele foi tocado por Jesus. Né? Então, ele era cercado de pessoas também que já tinham se convertido ao cristianismo, e ele ainda era um perseguidor de todo cristão. Mas ele foi convertido, não vale a pena, né? Aqui não é o propósito falar de Paulo de Tarso, mas para quem tiver muita curiosidade, vai lá ler o livro Paulo e Estevão. É um livro, né, bastante extenso, mas é muito gostoso de ler, rapidinho. Para quem gosta de ler, é bem fácil, né? Então, voltando lá ao livro Opinião Espírita, ele começa assim: não vos adapteis às conveniências e convenções do mundo. Só porque todo mundo fala, só porque todo mundo faz, não significa que eu tenho que fazer igual, né? Mas transformai-vos pela renovação do entendimento, de modo a conhecerdes os desígnios de Deus, para que a vossa tarefa se faça agradável e útil. Então, talvez seja a hora, né, de cada um de nós ser aquela pessoa que, peraí, será que não está na hora de eu pensar um pouquinho diferente? Não está na hora de fazer a diferença? De pensar diferente? De agir de forma diferente? Isso não é porque todo mundo fala, que todo mundo faz, sabe, seguir a onda. Não. Esse é um momento, grande momento de reflexão da humanidade, de começar a agir diferente, de pensar por si mesmo, de agir de acordo com a própria consciência, né? E reformar a consciência. Porque aquilo que antes parecia legal, aquelas piadas que se faziam antigamente, não cabem mais no mundo de hoje. Porque elas tomam outro tom, outro sentido, né? Então é hora de reformar, de agir, de pensar, de se refazer. Então, e lá ele fala, assim como temos um só corpo, em um só corpo, vários membros, e nem todos eles guardam a mesma função. Então, os olhos foram feitos para ver, mas os ouvidos não conseguem ver, eles foram feitos para ouvir. Então, também nós que somos muitos formamos um só corpo em Cristo. O que ele quer dizer com isso? Né? Então, nosso corpo, são feitos de membros e cada um tem uma função específica. Não adianta o braço ter inveja dos olhos, você fala, nossa, você consegue ver, eu não, só consigo pegar. Eu queria tanto ver, mas não adianta, não foi feito para isso. Não tem essa função. Não adianta querer fazer aquilo que não tem habilidade para tal. E aí ele fala como é assim, Cristo, Jesus pede isso de nós, que cada um de nós cumpra o seu papel na sociedade. Porque é isso, é assim que Deus vai ouvir nossas preces e ajudar a humanidade de um modo coletivo. Cada um de nós fazendo o seu papel. E unindo todas essas forças, Deus pode agir de uma forma unânime, agindo sobre todos nós. E ele fala lá, desse modo, existindo diversos dons, segundo as concessões que nos são dadas. Então, cada um recebe dons, talentos, e esses talentos mudam de acordo com as encarnações. Se convocados à administração, ocupemo-nos em administrar. Se localizados no ensino, devotemo-nos à instrução. Porque tem pessoas, por exemplo, que adorariam cantar. Ah, eu queria tanto saber cantar,
Talvez porque tem memórias lá no fundo do seu inconsciente, já ter cantado muito bem em uma outra encarnação, né? Então, ou saber que tocar instrumento. Tem gente que adoraria tocar um instrumento, saber tocar música. E talvez tenham memórias lá no seu inconsciente disso. Mas nesta encarnação, o propósito de vida dela é outro. E ela até faz isso muito bem. Mas percebe que tem uma outra pessoa ali que faz aquilo tão bem e ela gostaria de ter aquele talento. Porque percebe que aquele talento talvez traga uma atenção maior, uma devoção maior, né? Traz, às vezes, recursos financeiros maiores. Não é? Então, só que ninguém lembra que cada função tem os prós e contras, certo? Então, a gente só vê os louros da fama, né, de quem está naquela posição. A gente não sabe o quanto custa para cada um, o quanto é bom ou ruim estar naquela posição ou exercer aquela profissão. O que a gente precisa é descobrir quais são os nossos talentos e investir e ser feliz naquela posição. E às vezes pode ter muitos talentos, a gente pode saber fazer muitas coisas e ser feliz fazendo todas elas. O que não dá muitas vezes é para fazer de tudo, né? Ser muito bom em tudo. Então a gente vai, eu gostaria de cantar, adoraria saber cantar, mas não vou arriscar isso porque eu sei que não vai dar certo. Então a gente percebe, alguém já assistiu, por exemplo, aqueles testes, né, para shows de música ou concursos, por exemplo, né, de programas de talentos em televisão. A gente percebe em alguns concursos que tem pessoas que tentam cantar e às vezes acham verdadeiramente que cantam muito bem e ficam extremamente chateadas quando os jurados lá dizem que a pessoa não tem esse talento. Acham que são eles que não têm ouvido bom. Eles não entendem o meu talento. Então, às vezes não reconhecem que aquele talento não é real, não é verdadeiro. Então, aí entra em outras questões, né? De, às vezes, conseguir se ver, se enxergar e buscar os próprios talentos. Então, eles nos oferecem aí, né? Pede pra gente olhar e ver qual é o nosso talento e investir nele. Realmente, porque aí a gente tem sucesso nos nossos planos, né? E pede também que entre nós seja o amor não simulado. Não é porque eu gostaria de ter aquele talento que aquela pessoa que eu conheço, com quem eu convivo, tem. E aí eu vou falar, ai, que linda. E de repente pelas costas eu tô maldizendo, né? É muito feio. E ele nos dá alguns conselhos. São eles: amai-vos cordialmente uns aos outros com afeto fraternal. Às vezes não dá para fazer isso com todo mundo, porque senão seria muita hipocrisia, né? Falar, eu vou amar todo mundo porque sou uma pessoa linda, maravilhosa. Não, certo? Então, tentar fazer isso o máximo possível, com o maior número de pessoas que for possível, né? Não sejais vagarosos na vigilância. Então, amanhã eu vejo isso, amanhã eu tento resolver meu problema com essa pessoa, né? Afervorai-vos no trabalho, servindo ao Senhor. Fazer o máximo possível de trabalho voluntário que for possível, né? Então, eu preciso, meu armário tá abarrotado de coisas que eu não uso faz tempo. Mas amanhã eu vejo. Amanhã alguém já morreu de frio. Amanhã alguém já morreu de fome. Amanhã alguém, né? Um dia faz diferença. Então, o que for possível, nada é obrigatório. O que tiver para ser feito, fazer hoje. Porque amanhã é um dia que não existe, né? O que existe é o hoje. Tanto que o hoje recebe o nome de presente. Porque o presente é uma dádiva, é o que a gente tem de real, é hoje. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas dificuldades, perseverai na oração. Não nos esquecemos da importância da prece. Ela faz uma diferença enorme, principalmente quando o coração está lá apertado.
Amparai os bons na solução de suas necessidades, sede hospitaleiros. Então, amparar, estender a mão para aquelas pessoas que a gente sabe que estão ajudando, ajudar também, fazer uma corrente do bem. A união que a gente tanto pede, se somos bons também, vamos lá dar a mão, fazer uma mão e a outra, fazer essa corrente do bem que a gente tanto pede, né? Se não dá para ser, às vezes, materialmente, fazer em oração, fazer em prece. E abençoai os que vos perseguem. Tem alguém que não vai com a sua cara? Por quê? Não porque você existiu, porque você existe. Mantendo-vos solidários e unidos entre vós. Então sempre vai ter alguém que não vai com a sua cara, ou porque de repente você disse alguma coisa que ela interpretou de outra forma. Não importa, né? Lembra que a maldade, se ela nasceu no coração de outra pessoa, é a outra pessoa que tem que lidar com ela. Né? Se ela interpretou mal alguma coisa que foi dita e não foi com a intenção de ofender, então tem que perdoar. A pessoa também tem que saber que ninguém é perfeito, né? Todos nós estamos no caminho do bem. Todo mundo está crescendo, está aprendendo, está tentando evoluir, vai acertar, vai errar, né? Vai ter alguém que vai ofender, outros serão ofendidos, mas estamos aprendendo. Tem gente que não está com a intenção de aprender, tá? Mas paciência. Cada um no seu tempo. Cada um aqui no seu tempo. Tem muita gente que ainda não entendeu o propósito da pandemia, que acha que não tem propósito nenhum, não tem problema. Cada um de nós vai ter o seu tempo de amadurecimento. E sejamos honestos com as coisas ou coisas que nos dizem respeito. O que me diz respeito é importante para mim. E se for possível, e quanto for possível, em nós tenhamos paz com todos. Lembra, né, que a gente não deve buscar guerra. Tem que questionar, tem que criticar, tem que ir atrás dos direitos, tem que cumprir com os deveres, certo? Mas cuidado com os pensamentos que só trazem guerra e desarmonia. Vamos atrás, sim, dos direitos, dos deveres, da justiça, mas sem causar ofensas, sem ódio. Porque o mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor, de empatia. E foi o que Jesus trouxe para nós, o maior mandamento dele. E lembra, nós, espíritas, seremos reconhecidos por muito nos amarem e nos respeitarem. Então lembra, se a gente quer paz, vamos encontrar a paz no amor de Jesus que nos trouxe esse grande ensinamento. Fiquemos todos em paz.